Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis, e o tema de hoje: ouça seus clientes que eles te dirão tudo sobre locação de imóveis. Assim como nós, corretores de imóveis ou donos de imobiliárias, temos as dores, os proprietários, que é o locador, e o inquilino, que é o locatário, eles também têm as suas próprias dores. Essas dores, eles vão vir até nós e eles vão fazer reclamações, né? Então nós vamos classificar essas dores nessas reclamações, nas dúvidas que pode surgir aí no dia a dia, porque nós ficamos naquele tiroteio. Nós, administradores de imóveis, nós somos os próprios recheio, né? Onde locador, o corretor e o locatário, que é o inquilino, fica aí nesse bang-bang, principalmente na hora quando se desocupa o imóvel, né? Então, isso eu digo porque eu sei, isso está no meu dia a dia, né? E eu fui buscando essas informações para eu, e os conhecimentos que eu fui buscando, e juntando uma coisinha daqui, juntando uma coisinha dali, e buscando esse conhecimento no meu dia a dia. Se inquilino ou proprietário reclamam de alguma dor, faz alguma reclamação para nós, é porque na verdade falta algum conhecimento ou alguma situação que ele até já passou com experiência com algumas outras imobiliárias, ou o proprietário também, na hora que alguma outra imobiliária administrou seu imóvel e ele não ficou de acordo com aquela situação. Então, cabe a nós, profissionais aí, corretores ou administradores de imóveis ou imobiliária, ouvir esse cliente, né? Porque nem sempre o problema é conhecimento. Não é só a falta de conhecimento em si que falta para eles. São situações que eles estão em dúvida realmente. Então, nós temos que ficar nessa hora, tapar a boquinha e ouvir mais. É por isso mesmo que nós temos 2 ouvidos, né? Para ouvir mais e falar menos. Então a gente deixa eles falarem, tanto o inquilino quanto o proprietário nessa hora, né? Eu digo isso porque eu tenho um exemplo muito claro hoje para mim, que eu tive uma inquilina, né? Que ela desocupou o imóvel e na hora da desocupação quase que surgiu um conflito, né, entre nós. Por quê? Porque essa é uma dor, né? O corretor tem que se esforçar para que não haja esse conflito na hora dessa desocupação com o inquilino. E então aí ela chegou para nós e ela falou, ela disse que nós, na hora da desocupação, que todas as imobiliárias são iguais, que todos os corretores eram iguais, mas não é bem assim, ela generalizou a situação, né? Aí então a gente ouviu ela, né? E ela dizendo que a gente só cobra os deveres deles e não cumpre com as nossas obrigações, né? Então, e continuei deixando ela falar, porque quando ela começou a falar primeiro por telefone, a gente ouviu. Tinha hora que dava vontade de cortar tudo aquilo ali, mas ela estava desabafando, na verdade. Eu senti não como como uma dor para mim, e sim como um desabafo. Porque se a gente não dá ouvido, como é que a gente vai poder melhorar no nosso dia a dia? Fazer com que as coisas dentro da nossa empresa melhorem, tanto para inquilino, quanto para o proprietário e para nós também, né? Então, aí o que precisava é ouvi-la. Nós precisávamos nos ouvir para identificar aquela dor dela, né? Então, assim a gente fez. Nessa dor, né, que é dessa inquilina que a gente ouviu, a gente buscou as evidências onde é que podia as coisas se harmonizar dentro da maior forma possível. A gente descobriu, a gente foi lá, foi resolvido a situação, né? E tudo ficou na santa paz. É isso que nós profissionais no nosso dia a dia nós temos que estar atento. Ouvir tanto o proprietário
como inquilino. Outra história que eu quero também aqui compartilhar com você é que a história de uma desocupação recente, agora, quentinho, está quentinha essa história, né? É que o inquilino, ele desocupou o imóvel, ele foi nosso inquilino mais de 6 anos, né? No imóvel, e houve aí o envolvimento tanto do inquilino com o proprietário também, né? Porque, como eu disse anteriormente, nós ficamos como um recheio, aí fica o inquilino do lado e o proprietário do outro, e nós ficamos ali, né? Tentando o quê? O que é o nosso papel, corretor de imóveis, né, na hora, e esse administrador? É a gente equilibrar, né? Equilibrar, fazer com que as coisas, juntar as evidências daqui, evidências dali, e tornar essas evidências harmoniosas, né? E onde nós vamos orientar tanto o inquilino quanto esses proprietários, né? Então, o que ocorreu? A minha colaboradora foi lá, fez a vistoria. Ela fez a vistoria de saída e comparou essa vistoria de saída com a vistoria de entrada, né? Então, ela fez essa comparação e lá ela evidenciou algumas situações que ele teria que fazer. E assim foi feito. Só que teve uma porta, né? Uma porta interna deste imóvel que quase que se abriu assim para uma discussão, né? Uma discussão lá para que o inquilino, a princípio a minha colaboradora passou isso para nós e foi analisado e foi cobrado deste inquilino. Lá nessa vistoria de entrada, um fator chave assim que levou para quase uma discussão entre inquilino e proprietário foi referente a uma porta interna, né? Que a gente sabe que as portas externas, elas são maciças, né? Mas essa questão foi uma porta interna, né? E as portas internas, a gente sabe que geralmente elas são ocas, né? Devido a custos, geralmente as pessoas colocam as portas ocas, né? O que é o oca? Tem a porta, tem a base, né? E essa base em volta, ela tem aquela sustentação, mas é uma coisa fininha só que envolve nela para juntar as duas partes que é da lâmina, né? Uma lâmina, as duas lâminas. Então ela fica assim, né? As lâminas e essa moldura em volta da porta fica fininha. Essa colaboradora constatou que essa porta desse banheiro, que ela é uma porta oca, né, que se chama, ela constatou que essa porta estava arrastando no chão na hora que vai puxar para abrir, puxar para, né, empurrar para abrir e empurrar para fechar. Então ela fazia aquele barulhinho, né, no chão. Inclusive ela fotografou e filmou e tinha tipo umas marcas no chão, né? De tanto que ela estava acontecendo essa situação. Ela ia e arrastava, né? Aí então ficou até essa marca no chão, né? Ela fotografou e filmou dessa marca no chão. Aí ficou naquela situação. Cobra-se do inquilino, né? Que para ele fazer essa manutenção. E ele alegou que essa manutenção ele não iria fazer porque essa manutenção pertenceria ao proprietário. Aí é que eu digo que nós ficamos nesse bang-bang, né? Então, às vezes o inquilino diz que é dele e diz que é e a gente vai e diz para o proprietário às vezes não aceita a situação. Nós cobramos dele essa manutenção e ele alegou para nós que ele não iria fazer. Por quê? Então a gente perguntou o porquê, né? Que ele não iria fazer. Porque ele disse que não iria fazer porque lá quando ele entrou, quando ele entrou neste imóvel, lá na vistoria de entrada, ela já tinha
manifestado, ela já tinha dado esse problema, essa porta. Ela já tinha esse problema em si, a porta. Ela já arrastava no chão, né? E nós fomos verificar essa situação, e inclusive ele fez nos lembrar que ele havia solicitado via e-mail. Então nós fomos lá, olhamos os e-mails e verificamos que realmente ele havia mandado um e-mail, enviado um e-mail solicitando para arrumar esta porta deste banheiro, né? Então, e o que foi feito? Nós enviamos esse mesmo e-mail para o proprietário na época. E esse proprietário, o que fez? Esse proprietário, aí é que mora o perigo, né? É nessa hora que eu sempre oriento inquilino e proprietário, porque quando o proprietário mora perto do tal imóvel que ele está alugado, ou então de vez em quando ele vai no tal local lá, porque este imóvel que essa pessoa que essa pessoa usava, era um condomínio de casas, né? É um condomínio horizontal. Então, aí de vez em quando o proprietário ia lá. Então, o que fez? Nós enviamos esse e-mail para o proprietário, esse proprietário, ele mesmo foi lá e não nos informou que ele foi lá arrumar esta porta, né? Na época. E o inquilino, depois disso, o que ele fez? Nós questionamos ele se foi arrumado ou não, se o proprietário havia sido lá, e ele só colocou no e-mail, já resolvido, né? Tá lá, no e-mail certinho, como ele respondeu. Resolvido. O que a gente interpreta? Nós, corretores, administradores de imóveis, né? Nós vamos interpretar que o caso foi resolvido. Na nossa mente, na nossa reação, o que a gente fez? A gente está cobrando dele a manutenção desta porta, porque lá quando ele entrou nesta vistoria, constou que o problema havia sido resolvido, né? Então, agora, com essa situação, agora na saída, 6 anos depois, ou mais que 6 anos, aí, olha só a psicologia, quando eu digo que nós temos que ter essa psicologia, né? Ouvir tanto inquilino quanto proprietários, para lidar com essa situação. A gente tem que se remeter, ir lá no início e depois voltar aqui nessa vistoria de saída e ouvi-los, né? E ver realmente como é que essa situação foi feita, né? Então, mediante isso, ele disse que o proprietário na época foi lá e cortou a porta. Bom, se ele cortou a porta, a dedução é o seguinte, né? Passa algumas situações na mente da gente, né, nesta hora. Situações a gente pode pensar que ele arrumou, ele fez a manutenção e que ele não tinha que entregar. Mas nós não sabíamos que ele tinha ido lá e cortado essa parte da porta. Nessa situação aí dele, nós cobramos dele a manutenção, porque lá naquele e-mail ele tinha dito resolvido. Então a gente alegou para ele, como tu tinha dito que estava resolvido, que tinha sido feita a manutenção, então você deve fazer essa manutenção. Então nesse disse-me-disse, né, ele acatou essa nossa ideia e disse para nós chamar um profissional, para levar um profissional lá, né? Ele já não estava mais aqui na nossa cidade, levar um profissional que ele iria apagar esta porta, que ele iria trocar toda a porta. Porque o que aconteceu? Essa porta, ela foi feita a manutenção, ela começou a arranhar e ela começou a arrebitar toda aquela parte das duas lâminas embaixo, né? Das duas lâminas, elas vão ficando toda rachadinha, né? E começa a levantar.
Então, ele, que tinha também uma certa pressa, o que é que ele fez? Não, vocês executam aí o serviço e que eu acerto com vocês e eu pago. E assim nós fizemos. Daí nós chamamos um profissional, um carpinteiro antigo que eu tenho aqui, que é um senhor já de idade, de muita confiança nossa, né? A gente levou ele até lá. E essa pessoa, esse profissional, ele disse que esse problema da porta que ocorreu, que foi devido ao corte que foi feito nesta porta. E não tinha mais solução, né? Não daria nem para arrumar e teria que trocar a porta inteira. Porque quando lá esse inquilino entrou, o proprietário foi lá e cortou essa porta. E como ele cortou, caiu aquela base de proteção, que é aquela, como é que eu disse? Uma vista interna que tem de proteção para as portas que são ocas, né? Que é um quadro, né? Que sustenta as duas lâminas. Então, aquela parte de baixo, o que ocorreu? Eles cortaram. Eles só não planearam, né? Porque às vezes tem situações de portas que basta só tirar a porta do lugar e dar uma planeada embaixo. Mas nesse caso, o que ele fez? Ele cortou, então ele perdeu aquela proteção. E por causa disso, começou a levantar aquelas duas lâminas. Ela cortou tudo, ela ficou tudo rasgadinha, vamos dizer assim, e começa a levantar essas duas lâminas. Então, devido à umidade, claro, né, nós temos aqui trocância de tempo aqui na nossa região, nós temos frio, tem dia aqui no inverno que nós temos as 4 estações, né, que esquenta, frio, calor, né, então tudo isso transpira lá, né, o piso começa a umedecer e pode ocorrer essa situação mesmo de umidade. Então, percebemos então que esse problema em si não era do inquilino, né? E sim do proprietário, né? Então nós fomos lá para o proprietário, conversar com o proprietário e apresentamos esse laudo. Então foi conversado com o proprietário, foi passado para o proprietário. O senhor lembra que o senhor cortou tal situação da porta e devido isso pela porta. Mas eu cortei. O que acontece? A madeira, quando às vezes tem madeiras que são verde também, né? Mesmo sendo ali aquela lateral, o que aconteceu? Ela voltou a arrastar no chão de novo, né? Então ocorreu esse tipo de situação. Ele, a princípio, o proprietário, né? A gente ouviu ele, mas ele ficou meio um pouco ríspido no início, mas depois, mediante esta comprovação do carpinteiro que esteve lá no local, ele acatou e disse que ele iria acatar essa ideia realmente, que ele iria pagar, ele iria trocar a porta toda, né? Trocando a porta, também aí ele mesmo se encarrega da pintura desta porta, né? Porque a porta lá também é pintada, né? Então, assim ficou resolvido. Nós temos que ter essas evidências, né? Buscar essas evidências. Por isso que eu sempre digo, oriento nos vídeos, que nós temos que deixar as coisas sempre por escrito. E na hora que nós também vamos administrar esse imóvel, nós temos que orientar o proprietário se ele mora perto ou se ele vai comparecer de vez em quando lá no caso de quando é um condomínio, porque ele que leva lá as pessoas para fazer manutenção, limpeza do próprio condomínio. Então ele está em contato lá com aqueles inquilinos, mas de evitar de estar conversando muito, de dar certas liberdades, porque essa situação às vezes nós não estamos participando da conversa e daí pode ocorrer alguma coisa que ele promete lá e nós não ficamos sabendo, porque depois ele sai de lá, acaba esquecendo. E depois, quando o inquilino vai desocupar na hora de uma vistoria de imóvel, nós não estamos sabendo de tal situação e ele vai nos cobrar depois. Então, nós temos que sempre orientar tanto o inquilino quanto o proprietário com algumas certas liberdades quando se conhece lá, ou quando eles se conhecem entre si, né? Porque
Às vezes nós ficamos no meio desse conflito e nós não sabemos, né? Por isso que eu peço sempre, eu oriento sempre, envie e-mail. O próprio e-mail que o inquilino solicitou para fazer a manutenção naquela situação dentro daquele imóvel, vai a cópia diretamente para o proprietário e assim vem as respostas e nós vamos instalar tudo impresso, né, dentro da pasta, tanto de proprietário quanto de inquilino, né, para que realmente todos os conflitos, todas as dores se resolvam dentro da maior paz, dentro da maior harmonia possível. Com base nessas histórias que eu citei aqui, de exemplo meu, no meu dia a dia, voltamos lá para o tema, que é o tema, o que diz o tema? Ouça os seus clientes que eles te dirão tudo sobre locação de imóveis. Porque a ideia é a gente ouvi-los, né? Tanto inquilinos quanto proprietários. E depois nós temos que analisar. Analisar é a situação, analisar o que? A dor deles, né? O que é que eles estão reclamando? Qual é a reclamação deles? Tem essa dor. E qual é o remédio para essa dor que nós temos que fazer? Aí nós temos que, essa é a análise, né? Qual é o remédio que nós temos que dar para essa dor lá do seu inquilino, lá do seu proprietário? Que é curar a causa. Resolver, a ação é resolver aquela situação, né? Nós temos que curar a causa. Nós temos que curar a causa desta dor, do que está acontecendo. Então, devido a essa dor que eu citei dos meus, tanto inquilino quanto os proprietários, aqui as duas histórias que eu contei, foram dores que eles se manifestaram, né? Então, eu fiquei atenta, ouvi, né? E depois analisei e depois fui curar esta causa, né? Porque às vezes um medicamento, numa dor que nós sentimos a dor no corpo, a gente vai lá, consulta o médico vai dar um remedinho, né? Esse remedinho eu chamo que é um efeito. Ele está dando remedinho para te melhorar aquela dor, para te voltar ao teu original lá, né? Porque o milagre da vida é a gente não ficar doente, né? Mas aí nesse caso de inquilino e proprietário, porque a doença nós temos que curar a causa. Não é sempre ela voltar, nós vamos sentir aquela dor e lá o médico vai dar o remedinho, vai dar o efeito para a situação. O correto é corrigir a causa, curar a causa. E nesse caso do inquilino proprietário, nós temos que curar a causa. As pessoas têm falta de conhecimento. E como que se faz para resolver essas dores dela, né? Então, nós dentro da empresa percebemos que havia dores de inquilinos e proprietários. E baseando-se dentro dessas dores, a gente criou um informativo, né? Que fala, porque a falta de conhecimento deles era referente às leis, né? Então, mediante aquilo que a gente ouvia deles, tanto de inquilinos e proprietários, nós desenvolvemos, né? Eu e a minha equipe desenvolvemos um informativo falando sobre as leis, né? A obrigação de cada um deles, obrigação do proprietário, que é o locador, e a obrigação do inquilino, né? Que é o locatário. Tudo dentro da lei, né? Da Lei 8.245 de 92, da Lei 8.245 de 91, que é a Lei do Inquilinato, que tem lá o artigo, né, 22 e o artigo 23. O artigo 22 serve para o locador e o artigo 23 para o locatário. Então, a gente, mediante isso, a gente, né, entrega lá tanto para o inquilino como para o proprietário e orienta eles, né? Daí nós podemos, porque está lá,
a lei diz isso, nós podemos cobrar, pedir para que o inquilino faça a devida manutenção, ou para o proprietário resolver tal situação lá que o inquilino tomou a posse e que a lei diz isso. Então, isso já fica muito claro, né, para eles, né? E também nos dá muito respaldo nisso. Por quê? Porque eles também sabem que a gente está inteirada dentro disso, né? Nós acatamos tudo aquilo diariamente, né, dentro da minha empresa, para a gente estar passando por essa transformação que hoje a minha empresa passa, né? Que hoje eu já citei em alguns vídeos e vou citar nesse, devido a essas transformações da minha empresa, por a gente curar a causa, né, da dor, tanto de inquilino como do proprietário, hoje eu administro a minha carteira de locação, eu administro aí 80% da parte burocrática nos 15 primeiros dias de cada mês e tenho menos de 10% de inadimplência, né? Então, isso me faz, cada dia que a gente vai tendo uma experiência, né, uma experiência vivenciada naquele dia, nós vamos acatando e buscando formas para que isso se torne cada vez menos, né? Hoje a minha é 80% da parte burocrática, eu me envolvo lá nessa parte burocrática dentro da imobiliária, e o restante eu tenho para as outras situações, né? Então, tanto para mostrar imóvel, ou para venda, ou para dar atenção para minha família, ou fazer reunião com os meus funcionários, para a gente ver aquilo que a gente pode melhorar cada vez mais dentro da empresa em si. Se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários o que você mais gostou. Isto vai me ajudar a fazer mais conteúdo de valor para você. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Vai depender do que a lei permite, realmente, lógico. Por exemplo, as cláusulas nulas, né? Não adianta colocar uma situação lá no contrato que favorece tanto ao inquilino e ao proprietário, e que vai chegar na hora, se alguém ali houver um mal entendido, um desacordo nesse período da locação, o que poderá acontecer? Aí uma daquelas pessoas pode se sentir lesada, e é nessa hora que a lei funciona, porque daí as pessoas, se elas estão machucadas, elas estão ofendidas, aí aconteceu aquilo que tu sempre diz lá, né? Ressentimento. Aconteceu um sentimento. Ressentimento. Ressentimento, gera ressentimento. Um ressentimento, a pessoa ficou ressentida com tal situação, como é que o locador se apresentou, ou até mesmo o próprio inquilino, aí a dor é do proprietário, né? Então isso pode levar em qualquer coisa para ação, né? Aí é que se vai se ver se lá vai ser analisado. Porque se você for consultar um advogado, a primeira coisa que o advogado vai fazer, cadê o contrato de locação? Né? A primeira coisa que ele quer que você apresente é um contrato de locação. Se for alguma coisa contra o inquilino, vai ser o contrato de locação. Se o inquilino for contra o proprietário, vai ser o contrato de locação também que o advogado vai pedir. Agora, se o proprietário se sentir ressentido, né? Nesse caso não seria ressentimento, nesse caso seria... não... Ele vai se sentir lesado, ele vai se sentir... Se ele tiver um sentimento de que foi lesado, ou alguma coisa assim, de uma coisa, por exemplo... Foi cobrado e não era para ser cobrado. E não era para ser cobrado, tal situação, aí o que o advogado vai pedir? Vai pedir, além do contrato de locação, uma cópia e o contrato de administração, né?